Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 17, você pode acompanhar comigo aí a experiência em que Jesus se depara com alguns homens, com algumas mulheres, com uma grande multidão, e ensina para sempre a estes homens uma lição que tem a ver com a coisa mais importante que precisamos construir aqui na vida, que é o primeiro plano. Eu quero convidar você então a acompanhar comigo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 17, versículo 14. Assim, ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Aqui o texto está falando de Jesus, Pedro, Tiago e João. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, você pode ler comigo o versículo 15? Vamos lá? Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Olha que situação do menino. E aí o pai diz, eu o trouxe a seus discípulos. Você pode ler bem forte agora? Mas eles não curaram. Jesus disse, que geração incrédula e corrompida. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino imediatamente, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Amém? Você pode mais uma vez orar comigo? Senhor Jesus, nós estamos agora pedindo ao Senhor, com o nosso coração todo quebrantado e humilde, todo necessitado, para que a Tua palavra possa falar conosco de forma muito especial a partir do primeiro plano. Eu quero pedir ao Teu Espírito que de forma graciosa possa iluminar o meu coração, a minha mente, e de forma muito especial iluminar o coração e a mente dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, que a coisa mais importante do nosso dia é a Tua voz. Fale conosco. Perdoe-nos, Pai. Não deixe que nada possa impedir a nossa ida até um lugar de transformação pelo Teu Espírito. Não deixe que nada possa obstruir a Tua voz ao nosso coração. Fale conosco. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. A história aqui ela é muito clara de entender. Jesus, junto com os seus discípulos, estava vivendo uma rotina intensa de ministério. Jesus não tinha tempo para paralisar-se. E nós encontramos em cada capítulo dos evangelhos, seja ele Mateus, Marcos, Lucas ou João, um Jesus que estava altamente em atividade, em movimento. Ele estava o tempo todo em algum lugar falando coisas a respeito do reino do Pai. Ele estava o tempo todo ministrando um caminho de salvação, um caminho de libertação, um caminho de cura. Jesus foi esse homem que, apesar de toda a simplicidade, viveu uma vida nesse mundo numa rotação aceleradíssima. E aí nós encontramos uma experiência em que se estabelece
uma grande incógnita, uma grande dúvida, um grande questionamento a respeito do efeito, do movimento do Evangelho. Compreender o movimento do Evangelho não é uma coisa difícil de fazer. Viver o efeito do Evangelho é uma coisa um pouco mais complexa e mais incomum. Conhecer o movimento social, visualizar a movimentação das coisas, não é uma coisa difícil para ninguém. Agora, ser absorvido por efeitos desse movimento é uma coisa um pouco mais profunda. Eu posso afirmar a você que a grande massa que assiste o movimento social não representa a massa que vive os efeitos efetivos do movimento social. Quando, por exemplo, nós falamos em movimento político, nós estamos falando de um movimento que todo mundo vê, mas que nem todos se absorvem dele, em benefício, em transformação, em crescimento. Então, nós encontramos no movimento de Jesus um notório parecer de um movimento religioso, evangelístico, de compaixão, de amor. Nós encontramos um movimento que é muito claro diante de todo mundo. Todo mundo via Jesus indo para lá com um monte de gente. Todo mundo via Jesus indo para cá com um monte de gente. Todo mundo ouvia falar dos testemunhos, dos milagres, dos cinco pães e 2 peixes que se multiplicaram, do cego que viu, do surdo que ouviu. Todo mundo estava vendo, havia um movimento muito claro diante de todo mundo. Toda a Palestina fora atingida por esse movimento social, esse movimento que ia do templo até as bibocas de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, todo mundo viu. Agora, diferentemente do que todo mundo viu, alguns viveram os efeitos extraordinários do movimento. Por quê? Porque ver o movimento, assistir o movimento, não tem a ver com os efeitos que o movimento pode gerar. Evangelho não é absorvido por todo mundo, embora todo mundo pode ver o Evangelho. Quem nunca ouviu falar do livro de capa preta, da Bíblia? Quem nunca não ouviu falar de Jesus Cristo, do judeu? Quem nunca não ouviu falar dos avivamentos advindos da Reforma Protestante, comemorada agora há alguns dias, no dia 31 de outubro? Quem nunca ouviu falar do cristianismo? Agora, os efeitos do cristianismo bíblico, espiritual, cristocêntrico, os efeitos do cristianismo que é operacionalizado pelo Espírito Santo, um grupo pequeno viveu. Por quê? Porque não é a mesma coisa. Se hoje fazemos parte da grande multidão que está em volta de Jesus hoje, por quê? Porque isso aqui é uma parcela da multidão. Na igreja dos nossos irmãos aqui em cima, tem uma outra parcela da multidão. Na igreja dos nossos irmãos aqui de baixo, tem uma outra parcela da multidão. A igreja batista, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja assembleia, a igreja católica, a igreja missionária, todas as igrejas que se debruçam diante de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Todas as igrejas, elas são representativas, elas representam uma parte da multidão que está em volta do movimento do Evangelho. Mas não significa que integralmente essas parcelas da multidão estão vivendo os efeitos do Evangelho de Jesus. Inclusive o nosso grupo aqui pode ser que pessoas estão diante do movimento de Jesus, mas o efeito do Evangelho mesmo parece que não assentou direito na vida. E aí o grupo se divide em 2 partes. Aqueles que vivem os efeitos do movimento, aqueles que não vivem. E aí Jesus, ele, diante dos discípulos, e sendo
apreciado por uma grande multidão, o texto diz que um pai se destaca e se aproxima de Jesus, logo depois que Jesus e 3 dos discípulos descem de uma experiência incrível que foi o monte da transformação ou da transfiguração. Depois que Jesus ele desce do monte com os seus discípulos, e a experiência da transfiguração está narrada a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 17 de Mateus, quando Jesus desce do monte, se depara com um pai desesperado, dizendo assim: olha, eu tenho ouvido falar do movimento, eu tenho assistido, eu tenho percebido que há algo acontecendo através de vocês. No entanto, isso que está acontecendo através de vocês não alcançou a minha família. Olha só o desespero desse pai. Ele fala assim: eu tenho presenciado e inclusive eu tenho até participado, porque eu estou no meio do pessoal, eu estou aqui agora, eu estou aqui perto de vocês, eu estou no meio da multidão. No entanto, o fato de eu estar no meio da multidão ainda não gerou na minha vida e na minha casa efeitos de transformação. Esse homem mostra o discurso daquele que está no movimento, mas que ainda não foi atingido pelo efeito. E aí ele fala assim: ô Jesus, por que nós não conseguimos ainda alcançar esse efeito? O meu filho, ele sofre com convulsões, e muitas vezes ele cai no fogo, ele cai na água, eu estou vendo a iminência de perder o meu filho. Ou seja, Jesus, a sombra da morte está pairada sobre a minha família. Tu não és aquele que resolve o problema da morte. Então por que o efeito ainda do teu movimento não alcançou a minha casa? Olha só o discurso desse pai. Ah, Senhor, não é possível que eu vou continuar no meio do movimento. Eu estou aqui me acotovelando no meio de pessoas, gente apertando-se umas às outras. Eu estou andando nesse grupo, eu vou para lá, eu vou para cá. Jesus está em Samaria, eu vou para lá. Jesus está no monte, eu vou para cá. Jesus está no barco, eu vou para lá. Jesus, onde esse pessoal está indo, eu também estou atrás do Senhor, porque eu creio nesse movimento, eu creio no movimento, mas Senhor, eu não consigo em nenhum momento experimentar o efeito de verdade. Sabe quando a pessoa anda e fala assim: eu não acho essa loja não. Irmãos, vou falar uma coisa muito espiritual agora. Sabe quando o pai, o irmão ou o esposo senta no shopping, desacorçoado, e fala assim: ela não vai encontrar o que ela está procurando. Alguém já passou por essa experiência? Você vai passear com a sua esposa, com a sua filha, ou com a sua irmã, ou com a sua amiga, e aí a pessoa anda em todas as lojas, ela faz, parece que um levantamento minucioso nas lojas, parece uma auditoria em cada loja, e vê tudo, mas aí não compra, aí tem uma hora que você fala assim: não vai dar certo. Aí você olha para aqueles homens também, todos dizem a mesma coisa. Esse pai, ele já estava quase falando assim: não vai dar certo. Não vai sair nada aqui não. Não vai sair nada aqui não. Eu tenho apenas ouvido falar desse movimento que transforma mais na minha vida. E isso tinha justificativa plausível. Sabe por quê? Porque um dia esse pai, desesperado para ver o filho removido da sombra da morte, ele se encontrou com os discípulos de Jesus. E aí os discípulos, diante da experiência da oração e da ministração, não conseguiram tirar esse menino debaixo da sombra da morte. A experiência desse homem
com os discípulos de Jesus não foi uma boa experiência. Como se não bastasse esse homem estar no movimento dos discípulos de Jesus, como se não bastasse esse homem estar no próprio movimento de Jesus, esse homem teve um tempo e a atenção dos próprios discípulos. Os discípulos do mestre, e olha que não era muita gente não, mas os poucos discípulos do mestre tiveram a oportunidade de gerar o efeito que eu tanto espero e tanto preciso na minha família. Eles oraram por meu filho, eles tiveram a oportunidade de abrir as portas do céu e toda sorte de bênção, toda virtude, toda unção, todo o poder de Deus ser derramado em abundância sobre a minha família. Mas eu já tive essa experiência e não deu certo. Não teve efeito. Não teve efeito, não teve mudança. E aí quando esse homem incansável se aproxima de Jesus, fala assim: Jesus, eu já estive com o seu pessoal, os representantes, eles tinham uma carteirinha no peito que os apresentavam como os discípulos autênticos. Eles tinham, Senhor, as credenciais, porque eu os vi com o Senhor, eles levam o teu nome, eles fazem parte do teu grupo, mas Senhor, por que eles não resolveram o problema que aflige tanto a minha vida, Senhor? E aí Jesus fala assim: olha, é o texto que nós lemos. Jesus fala para esse pai: calma aí, tá tudo bem, dá um abraço aqui, vai. Cadê o seu filho? Versículo 18. Então Jesus repreendeu o demônio. Quem era? Quem era? Que estava aqui fazendo o menino sofrer? Os irmãos têm medo de falar? Demônio. O demônio. Não. Isso é uma contingência da vida. Isso é uma circunstância da existência. Não, eu estou passando por isso, mas a vida é assim mesmo. Não, eu estou meio desanimado, mas isso aí faz parte da caminhada. Não, eu estou quase acabando com toda a minha motivação de amar pessoas. Não, mas isso aí é uma coisa passageira, isso aí não vai mexer com a minha estrutura, isso aí é circunstancial, vai passar. Não, eu estou quase acabando com o relacionamento com pessoas importantes na minha vida, estou quase deixando a minha família, não, estou quase indo para o pecado, estou quase pegando esse vício e colocando esse vício no centro do meu coração, não, eu estou quase colocando a minha vida numa lixeira, mas isso aí, não, isso é coisa da vida, é assim mesmo, não, negativo, tudo aquilo que aflige o coração e que nos coloca em estado de dor e de ameaça, tem a ver com demônio. Demônio. Não, mas isso é coisa de família, isso aí é emocional. Não, isso aí é uma questão social. Não, isso é uma questão da idade. Não, isso é uma questão de hormônio. Não, nada, é demônio. Demônio. O texto diz que a criança, ela revelava uma expressão de morte e de medo, porque nela residia demônio. Jesus olha para aquele menino imediatamente e diz assim: seja curado. E você, demônio, retire-se. E o texto diz, final do versículo 18, que ele foi curado a partir daquele momento. Os discípulos olham para Jesus, depois que o burburinho acaba, e fala assim: mestre, qual foi o problema que enfrentamos para resolver essa situação? E Jesus, no versículo 20, vai dizer: a sua fé é muito pequena. A sua fé é muito pequena. E versículo 21, ele termina dizendo que essa espécie não sai senão com oração e jejum. Jesus, ele dá o panorama geral do quadro.
Ele diz para os discípulos: pessoal, vem aqui. Vamos tomar um café naquela padaria ali na esquina de Nazaré. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O efeito do movimento, ele só acontece através de oração e de jejum. Mas, Senhor Jesus, eu já gastei 3 pares de sandália andando com o Senhor. Aquela vez que a gente segura aquele monte lá cheio de pedra, ô caminho pedregoso. O senhor tem ideia quantos quilômetros temos andado debaixo desse sol de Jerusalém? Quer dizer que aquele tempo que eu separei para segurar aquele monte de peixe, aquele monte de pão para dar pessoal, não contabilizou? O senhor está querendo dizer que tudo o que eu fiz criou apenas um movimento? Jesus diz assim: isso. Jesus diz àqueles homens: o movimento social, ele não é o mesmo que o movimento de transformação. Senhor, o Senhor está dizendo que se a gente continuar fazendo movimento nos próximos 50 anos aqui, se passarmos por essa rua centenas de vezes durante o mês, se fizermos um ajuntamento forte, colocarmos aqui os mais destacados homens políticos, conseguirmos recursos, estrutura, para que tenhamos um alcance maior, se comprarmos panfletos, distribuirmos panfletos aqui na Judéia, em todos os lugares aqui da região, Senhor, isso quer dizer que se a gente criar um movimento bem organizado, articulado, bem executado, com uma boa propaganda, marketing, isso quer dizer que se a gente usar todos os instrumentos de comunicação estratégicos, se colocarmos o melhor aparelho de ar-condicionado, o melhor som, o melhor cantor, a melhor cadeira, isso quer dizer que se investirmos em tudo e gerarmos um movimento social onde estamos, ainda assim, não será o plano mais capaz de transformar a humanidade? Jesus diria: sim. Portanto, Senhor, qual é o primeiro plano? O que eu preciso fazer então para de verdade gerar um efeito transformador no contexto em que estamos? Oração e jejum. Senhor, mas tem que ser mesmo? Essa casta não sai. Que casta? Demônio. Agora, se a gente mudar o nosso inimigo, também é uma outra coisa, né? Não, pessoal, vamos arrumar aqui o nosso regulamento interno. A partir de hoje, o nosso inimigo não é mais os demônios. Vamos, aquela questão de potestades, de armadura, que a nossa briga não é contra carne e sangue, de Efésios 6. Não, vamos tirar essa parte agora. Se mudarmos o inimigo, a gente pode mudar a ferramenta, a arma, ou as armas que usaremos para lutar contra ele. Agora, se o inimigo continuar sendo demônio, as hostes espirituais malignas, aquele que vem roubar, matar e destruir, aquele que tentou Jesus no deserto, aquele que continua a tentar a nossa vida, a nossa família, que tentou a minha vida hoje e a sua e vai continuar tentando essa semana. Se o nosso inimigo continuar sendo esse, então, queridos irmãos, o primeiro plano é oração e jejum. Se a gente vai cantar aqui de terno ou de shorts, como está o William hoje, não tem problema, desde que a gente ore a semana inteira na luta contra as hostes espirituais da maldade que estão querendo acabar com a nossa vida. Não importa como nós vamos
Não importa como nós vamos fazer, se vamos ter música lenta ou rápida, se nós vamos ter grupos na casa com ar ou na casa que não tem ar. Não importa se nós vamos subir ou descer, não importa. Não importa. Desde que o primeiro plano seja cumprido, porque a partir do primeiro plano, tudo é adjacência, é secundário, é de menor importância. Agora, que gente mais descentralizada, aquela que tenta fazer a partir daquilo que é secundário. Não, vamos começar aqui a organizar. Nós vamos agora fazer uma rota diferente aqui. Jesus, vamos começar agora a andar aqui de uma forma mais estratégica. A gente vai pegar em cheio todos os leprosos, enfermos e endemoniados. Jesus diria, que bom fazer um mapeamento da região e vamos ter mais estratégia para estar lá com eles. Mas esse não é o primeiro plano. Porque quando vocês estiverem diante desse pessoal aí, vocês vão passar vergonha. Vergonha, por quê? Porque vocês vão falar, pessoal, chegamos para trazer o efeito, e não apenas o movimento. E o pessoal vai falar assim, mas que efeito? Foi muito bom ter vocês aqui no movimento social comigo. Foi muito bom receber vocês em casa, tomar café com vocês. Foi legal conhecer o pequeno grupo de vocês. Foi legal estar aqui lá no templo que vocês vão. Muito legal. Mas, tchau e benção. Porque eu entrei oprimido e saí oprimido. Eu fui lá no pequeno grupo de vocês deram muita risada, cantaram, foi muito legal, comeram bem, que legal. Saí sangrando, ou melhor, entrei sangrando e saí sangrando. Foi muito legal ter vocês na minha vida durante esse período social, esse período existencial, esse encontro, foi magnífico. Mas eu continuo agonizando na minha família. O meu filho, ele tende a se jogar no fogo todos os dias. Por quê? Porque tem demônio inserido na vida dele. A minha família está toda vez gritando a mim e a todo o entorno. Se joga na água ou não se joga. Por quê? Porque tem demônio ali. E aí vocês acham que o fato de vocês inserirem a minha vida no movimento social vai mudar a minha vida? Quem disse isso? Isso é ignorância, é falta de conhecimento bíblico, porque para Jesus, eles dizem, pessoal, vocês podem ir, mas o primeiro plano é oração e jejum. E aí vocês vão entrar mesmo, podem entrar, pode trazer os meninos aí, quem está com convulsão, quem tem demônio, se tem uma legião, não importa a quantidade, pode trazer, porque em nome de Jesus eu vos envio, Lucas capítulo 10, eu vos envio debaixo de autoridade para curar os enfermos e trazer vida aos mortos. Jesus já estabeleceu o plano, a questão é que existe um primeiro plano, não é apenas criar um movimento e trazer pessoas para o movimento, é estar preparado para dizer assim, olha, vocês estão aqui porque existe mais do que um movimento social, um efeito de transformação que não tem a ver com a força ou com a habilidade de vocês, mas tem a ver com um mover espiritual que é Jesus quem gera. E esse mover espiritual transforma vidas. Transforma vidas. Irmãos, nós precisamos viver o primeiro plano da nossa vida com Deus. O que a gente vai fazer com as pessoas que entram na rota da nossa vida se a gente não valoriza a oração e jejum? Irmãos, grave uma coisa, eu não tenho nem esboço aqui, eu estou falando aqui o que Deus tem falado no meu coração. Se a gente não tem um tempo de entrega e de paixão a Jesus todos os dias, em adoração e jejum, em oração, em intercessão, qualquer movimento que a gente possa fazer em nome da igreja precisa ser executado em nosso próprio nome.
Deixa eu falar uma coisa para você. Se você convida alguém para tomar um café, se você convida alguém para ir lá no seu pequeno grupo, e você não tem interesse e disposição para viver o primeiro plano, que é a oração e jejum, quando essa pessoa chegar lá endemoniada, lá no seu ambiente, e aqui, queridos, em nome de Jesus, a manifestação demoníaca é apenas a periferia da possessão e da escravidão espiritual. E a periferia é a coisa mais feia, é a coisa que tem menos valor social, menos infraestrutura. Mas quem não tem Jesus, ele vive possesso, endemoniado. Porque é um trono em nossa vida, em nosso coração. Ou a nossa vida ela é conduzida, absorvida pelo controle de Jesus, ou ela é absorvida e conduzida pelo controle demoníaco. Então a manifestação demoníaca, isso aí é periferia, isso é a expressão mais escandalosa da possessão. Se a gente prepara todo o ambiente e aí recebe pessoas no nosso ambiente de vida ministerial possessas, se não tivermos uma vida de oração e jejum, nós vamos ter que resolver em nosso nome. Porque para ter autoridade para resolver em nome de Jesus, nós temos que andar com Ele. A gente prepara todo o cenário. O pessoal chega, pode ser inclusive pessoas da nossa própria família. A vida pesada, a nuvem de morte está sobre a vida da pessoa. E aí a gente prepara tudo, todo o ambiente, a gente talvez sai só com ela para um tempo de discipulado, ou talvez a gente prepara o nosso pequeno grupo, ou a gente traz aqui para o templo. E aí quando a pessoa está ali dentro do movimento, suscetível para o efeito, a gente procura Jesus, fala: Jesus, agora é a tua parte. Jesus, olha que situação, meu Deus, a pessoa começa a falar, meu Deus, mas Jesus, vamos orar mais alto. Jesus, alguns quilômetros de distância, fala assim: eu? Você não falou nada? Fico imaginando Jesus, você não falou nada. Falou: conversamos domingo, hoje é sexta-feira. Combinado não é caro. Jesus, essa família aqui, ela está infeliz, medicamento, pensamento suicida, divórcio, prostituição, drogatização, corrupção, mentira, roubo. Senhor, está aqui, ela veio. É Jesus de longe. Eu? Por que a gente não conversou antes? O que eu mais quero, mas você não está nem aí para mim. Quanto tempo que você tem separado para a gente estar junto, conversar, orar? Eu quero falar um monte de coisa no teu coração, mas você fecha a porta do coração, passa uma corrente e coloca um monte de cadeado. Aí o diabo faz o quê? Vocês são pobres, hein? Um baita senhor desse fica 7 horas no Facebook, não tirou nem 1 hora de oração. E o diabo fala assim: não, mas se eu for somar tudo, de domingo até hoje, sexta-feira, eu acho que se somar todos os momentos que você orou, deve dar uns 2,5 minutos. Aí a família vai embora, toda sanguentada. A pessoa volta de novo para a droga, para o medicamento, para a prostituição, para a bebedice, para a mentira, para a corrupção, para o divórcio, os pensamentos suicidas. Volta tudo.
E aí um dia essa pessoa fala assim: eu já passei pelo movimento, estive lá na célula, fui na célula da igreja tal, fui no culto tal, foi um bom lugar. Pô, mas você está há 20 anos assim? O efeito não chegou na minha vida ainda. A culpa é de quem? Jesus assim: vocês são terríveis, hein? Versículo 17. Isso aqui é a minha tradução. Geração incrédula e corrompida. Até quando vou estar com vocês? Irmãos, no primeiro plano, nós precisamos entrar num propósito de oração e jejum. Para de movimento. Chega de movimento, irmãos. Chega. Nós precisamos ser íntimos do Senhor, que gera o efeito transformador no mundo. Porque senão vamos ter que falar em nosso próprio nome. E aí você, diante da potestade, da vida oprimida, da vida escravizada, você fala em nome do Tiago, em nome do Tiago. Porque está sozinho naquele momento mesmo. Você está sozinho naquele momento mesmo. Eu estarei sozinho mesmo. O meu casamento está adoecido. Não vai ter jeito. Não. Eu estou na igreja há 30 anos. Talvez o efeito transformador ainda não chegou, porque você estacionou apenas no segundo plano, que é o movimento, e você não acessou primeiramente o mais importante, que é a oração e o jejum. Queridos, eu queria orar com você agora, nessa noite. E eu queria que começássemos agora a manifestar não apenas o movimento, mas os efeitos, amém? Vamos manifestar os efeitos de transformação. Esses dias, recebemos a visita no nosso pequeno grupo de uma família. Irmãos, só Jesus. Tem 2 encontros. O meu pequeno grupo vai lembrar da família. Irmãos, que situação. A moça já tentou várias vezes se suicidar. Toda mutilada em seu corpo, com um bebezinho, poucos meses de vida. O esposo lutando pela sobrevivência da família, ambos com um histórico longo de drogatização, já passaram por casa de recuperação. Irmãos, e eles foram lá no nosso pequeno grupo. Eles tomaram da mesma xícara que nós. Nós pegamos nas mãos deles para orar. Mas já tem uns 10 dias que eu não os vejo. E eu não sei como eles estão. Quantas famílias mais nós vamos trazer para o nosso movimento social, que vai ficar afastado do efeito do Evangelho? O pessoal do louvor, uma palavrinha para vocês. Esse negócio de tocar aqui é a coisa mais secundária que existe no reino do Espírito. Porque o gostoso mesmo é quando a gente ouve a igreja cantando, né? É incrível ouvir a voz da igreja, aquele coral. Nós somos aqui um pessoal que não pode aparecer muito, porque a gente está dando talvez o compasso da música. A nossa maior preocupação não pode ser cifras e melodia, ritmo e harmonia. É oração. É o que a gente vive durante a semana, que vai reverberar aqui no domingo à noite, quando estivermos aqui. Não é o que a gente ensaia durante o domingo. Líderes, não é o tanto que você lê o roteiro de pequeno grupo, é o tempo que você gasta em oração e jejum antes do encontro. É isso. Não é se você parou de ofender alguém que vai fazer com que esse alguém seja transformado. Tem que parar de ofender.
mas o tanto que você ora por essa pessoa que vai trazer transformação a ela. Irmãos, o primeiro plano é a nossa vida em Deus, e depois é o que a gente faz em nome dEle. Nós não podemos sair para fazer em nome dEle se não estamos nele. Que conversa que é essa? A partir do primeiro versículo do capítulo 17, Jesus e Tiago, Pedro e João sobem ao monte da configuração. Lá eles veem a glória de Deus no monte. Eles encontram em visão Moisés, o homem da lei, o homem que representa a direção, a lei de Deus, a lei que nos santifica, a lei que nos coloca no eixo. Lá no monte, Jesus, Pedro, Tiago e João encontram a visão de Elias, o homem que era cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento, que fazia milagres, aquele que marcou a história da antiga aliança por milagres, milagres e milagres. E aí quando eles descem do monte da configuração, cheios do Espírito de Deus, então eles se deparam com a multidão. O histórico da experiência do monte para trás era um histórico negativo. O pai do menino falou assim: olha, antes, Jesus, nós estamos agora aqui juntos, né? Antes disso, os seus discípulos estiveram comigo. Eles não tiveram a capacidade de tirar os demônios da minha família. Eles não tiveram, por quê? Porque isso foi antes do monte da configuração. Mas depois que eles se deparam com a presença de Deus, que coisa formidável! A partir dali, eles são credenciados para viver o movimento de transformação e a manifestação dos efeitos do Evangelho. Então, pessoal, a conversa é o que nós fazemos longe daqui, longe do movimento social. É isso. E quanto mais a gente fizer esse movimento longe da experiência da oração e do jejum, mais pais, como o pai do texto, se frustrarão, porque eles chegarão com uma necessidade enorme do efeito e não vão viver. Vamos orar, nós precisamos orar.